Enquanto esperava que sua esposa, nua enhacada, desse à luz, Lord Dago lembrou o dia em que fez um acordo com os 12 demônios no Salão do Inferno, escolhendo seguir o caminho do mal em troca de poder. Os demônios recolhem seu pagamento quando seu primeiro filho nasce. Uma criança nasce sem membros, traços faciais ou pele. O bebê é colocado à deriva no rio e deixado à sua sorte. 16 anos depois, ele é agora um jovem viajando sozinho, usando uma prótese feita pelo Dr. Jukai. Enquanto caça uma reta como um demônio, ele encontra Aurora, um jovem ladrão-zeco sendo espancado por 3 homens que Daroro enganou em seus bens. O demônio ataca e devora os caras, mas o jovem usa lâminas embutidas em seus braços protéticos para derrotá-lo. Após a morte do demônio, a pele desaparecida do homem reaparece e um relâmpago divide uma estátua demoníaca no Salão do Inferno. Enquanto isso, o segundo filho de Dago, Takamara, volta para casa após a caça, mas sua mãe ainda pinta pinheiros para seu primeiro filho. Daroro acompanha o jovem que parece ser incapaz de ver aqui, fala. No entanto, ele tem excelente habilidade com a espada, força sobre-humana e a habilidade de detectar feixes amigáveis ou antipáticos pela cor de suas almas. Daroro leva o jovem a uma aldeia dirigida por uma bela mulher chamada Bundai e oferece um monstro local que toca um sino de peregrino. Enquanto lá, eles encontram um monge cego conhecido como Bihuali, que também pode detectar as almas das pessoas. Eles descobrem que Bundai é na verdade um demônio que tem sido um viajante após uma longa e intensa luta. O jovem mata o demônio. O monstro reaparece, tocando seu sino, e um aldeão explica que é o espírito do primeiro a ser morto pelo aldeão. O jovem revela seu nome, Yakomara, para Daroro e o monge. Enquanto a estátua de Bundai no Salão do Inferno é atingida por um raio, Yakomara recupera seu sistema nervoso central, recuperando assim a capacidade de sentir dor. Há muitos anos, Juki-sensei, um médico, encontrou o menino abandonado e deformado do Sr. Daigo na margem de um rio. Ele levou a criança para casa e fez processos especiais para que ele pudesse se mover e parecer normal. 6 anos depois, o médico lhe deu o nome de Yakumaru. Depois que a criança matou um demônio lagarto em sua perna direita, ele foi magicamente devolvido a ele. Juki percebeu que embora o garoto atraísse demônios, suas partes do corpo provavelmente haviam sido roubadas por demônios. O médico inseriu espadas nos braços protéticos de Yakumaru antes de o jovem partir para viajar sozinho pela terra. Daroro conversa com uma menina enquanto Yakumaru fica do lado de fora, experimentando pela primeira vez a sensação de chuva. De repente, Yakumaru detecta a espada de um demônio e se apressa a sair. Ele encontra um homem empunhando a espada e só consegue derrotá-lo prendendo a espada em sua perna protética. Daroro vai recuperar a perna, mas é puxado de volta para seu dono quando ele toca a espada. A garota encontra seu irmão, Tanazuki, e o leva para casa quando ele só está interessado em reconquistar a espada. Enquanto isso, Yakumaru desarma Daroro. Tanazuki agarra a espada novamente e ataca Yakumaru. Desta vez, Yakumaru mata e quebra a espada que lhe devolve os ouvidos. Na manhã seguinte, no território Sakit, Yakumaru encontra Mio, mas ele desmaia por causa de suas feridas. Os viajantes ficam com Mio em um grupo de crianças órfãs em um templo abandonado, enquanto Mio trabalha à noite servindo as tropas do Sakit como prostituta. Enquanto isso, Bivalshi encontra um lugar melhor para eles. No entanto, é habitada por demônios. Apesar de suas feridas ainda estarem cicatrizando, Yakumaru vai combatê-lo. Bivalshi está preocupado. A aura branca de Yakumaru está começando a mostrar sinais de demônio vermelho. Eles encontram as larvas andalianas como demônio que arrancam uma metade inferior da perna real de Yakumaru, deixando-o gritando e agonizando. Bivalshi volta para o acampamento de Mio com Yakumaru. Sua perna está meio perdida, mas sua voz é devolvida. Ele se ajusta lentamente ao uso de sua audição e sua voz com a ajuda de Mio. Eles se tornam atraídos um pelo outro e o vermelho em sua alma se desvanece. Embora apenas parcialmente recuperado, Yakumaru retorna para matar o demônio. Ele consegue matar o demônio e seu comprimento cicatriza. Entretanto, quando ele e Dororo retornam ao templo, seu Mio moralmente ferido e tropas Dago, assassinando os órfãos porque acreditam que Mio é um espião de Sakit. E criado pelo ataque de Mio, Yakumaru fica furioso, massacrando todas as tropas Dago até Dororo intervir, temendo que Yakumaru possa se tornar ele mesmo um demônio. Depois de enterrar os mortos, Yakumaru e Dororo continuam sua viagem. Uma nuvem escura contendo um demônio aparece sobre uma aldeia e os aldeões preparam apressadamente uma mulher como uma noiva sacrificial para apaziguá-la. Enquanto Yakumaru e Dororo veem o desfile de noivas subindo a montanha, um menino selvagem Saru tenta impedir o sacrifício. Depois que o menino lhes conta a história do demônio, Dororo e Yakumaru concordam em exterminar o demônio. Uma nuvem escura os envolve e o demônio aparece como uma grande centopeia. No entanto, Yakumaru não consegue diferenciá-lo da nuvem, pois ambos mostram vermelho para sua visão e ela engole a mulher. Dororo e Saru elaboram um plano para criar uma explosão usando os gases sulfurosos emitidos pela montanha, o que faz o demônio arder, mas tem pouco efeito. Dororo então pula na cabeça dos demônios e chama Yakumaru, permitindo-lhe localizar e atacar a centopeia pelo som destruindo-a. Uma nuvem escura se dissipa e Yakumaru, Dororo e a mulher, ainda estava viva de ser engolida inteira, caindo em uma água.
Saru ficou aliviado ao encontrar sua irmã e concorda em se mudar para o vilarejo com ela. Yakumaru recupera seu olfato e pela primeira vez se dirige a Dororo pelo nome. Dororo adoece com febre e Yakumaru o leva a um templo para tratamento. Mais tarde, Dororo se recupera, mas a sacerdotisa revela a Yakumaru: Dororo é na verdade uma mulher, chamando Dororo de jovem depois de tirar suas roupas para lavá-las. Enquanto isso, Daigo é informado de que Yakumaru pode estar vivo de um sobrevivente do ataque ao acampamento de Mio. Um caranguejo como um monstro devora um homem depois de ter destruído seu barco. Enquanto isso, o drama nas terras de Daigo piora enquanto o clã Asakura se reúne em sua fronteira. Ele visita o templo e encontra mais estátuas demoníacas destruídas e os demônios o informam que Yakumaru ainda está vivo e está lentamente recuperando os pedaços roubados de seu corpo. O filho de Daigo, Taamaru, descobre que seu pai está à procura de um bebê. Mais tarde, Taamaru e seus dois bodyguards, Mutsu e Yoko, encontram uma aldeia onde falam de um monstro no lago que come pescadores. Ele conduz um grupo de aldeões em seus barcos para o lago e ataca e danifica o monstro, mas ele é muito feroz e eles são forçados a recuar. Taamaru então faz com que os aldeões construam uma armadilha para atrair o monstro para um canal raso onde a água pode ser drenada. O plano funciona e Taamaru, Mutsu e Yoko o atacam juntos. No entanto, o monstro luta de volta e quase devora Yoko, mas no último minuto Yakumaru chega e o mata. Taamaru fica se perguntando quem é o estranho. Taamaru aprende o nome de Yakumaru quando os dois viajantes chegam à capital Daigo. Lá, eles veem uma peça representando Daigo como uma grande caçadora de demônios protegida pela deusa da misericórdia. Dio ali busca a verdade no Salão do Inferno enquanto Yakumaru e Dororo visitam os restos do Forte Bama, construído por Daigo e supostamente amaldiçoado pelo demônio. Eles encontram vestígios de uma parede de madeira onde os corpos de pinos de Asakura de seus inimigos com flechas. Eles encontram um jovem rapaz, Sugurokou, que deseja atravessar para o lado dos Asakura e voltar para sua família. Enquanto isso, os bodyguards de Taamaru relatam o incidente com Yakumaru a Daigo, que percebe que seu filho está vivo e decide matá-lo e manter a prosperidade de seu domínio, ignorando os apelos de sua esposa. Taamaru ensaia sua troca e mais tarde se depara com uma mulher desmobilizada que está presente no nascimento de Yakumaru. Ela lhe conta como os demônios comeram tudo, mas deixaram o menino vivo. A noite cai em Bama e aparece um demônio raposa de 9 caudas. Enquanto os ataques de Yakumaru, Sugurokou usam a distração para passar o muro com Dororo em perseguição. No entanto, eles são capturados pelos séculos de Asakura. O demônio é eventualmente perseguido pelas flechas de um esquadrão liderado pelo próprio Daigo, que então se aproxima de Yakumaru. Yakumaru não reconhece seu pai e fica confuso quando vê o vermelho demoníaco e a alma de Daigo. Daigo ordena a seus arqueiros que disparem contra Yakumaru, que foge. Enquanto isso, Dororo e Sugurokou são mantidos em uma prisão de Asakura com outros prisioneiros, mas Dororo consegue escapar. No complexo de Daigo, Taamaru confronta sua mãe sobre o destino de seu irmão, mas seu pai explica o acordo que ele fez com os demônios para salvar suas terras. Yakumaru aparece e é visto por sua mãe e seu irmão, mas Daigo ordena que ele seja morto. Taamaru está horrorizado, mas Daigo pergunta a Daigo se ele estaria disposto a sacrificar a terra para salvar seu irmão. Yakumaru começa a matar seus prisioneiros no Baman para provocar uma guerra e o exército de Daigo acusa o avanço atraindo o demônio raposa. O Sr. Daigo chega com seu exército e Taamaru foi relutantemente aceito como decisão do pai e ataca Yakumaru. Yakumaru quebra a espada de Taamaru e danifica seu olho direito e depois mata o demônio que é sugado para dentro do Baman. No Anakata chega e implora perdão por sua cumplicidade no negócio de Daigo. Ela então se apunhala e seu sacrifício faz com que sua deusa da misericórdia faça cair a estátua de Bama. Os sobreviventes da aldeia de Sugurokou chegam e Sugurokou é reunida com sua mãe. Biva-Oshi pega a pequena estátua de madeira sem cabeça de Nonakata da deusa da misericórdia que sacrificou sua própria cabeça no nascimento de Yakumaru para que a criança não perdesse sua cabeça no ladrar do pai com os demônios e seu suave verde ou desvanecesse. Mais tarde, Yakumaru e Daigo visitam um local onde encontram Biva-Oshi e outras crianças que veem um mapa que aparece nas costas de Daigo. Nonakata sobreviveu, mas Taamaru ficou cego no seu olho direito. Em um flashback do pai de Daigo, o bandido Ibikuro desenhou uma parte de um mapa do local para seu dinheiro escondido nas costas de sua esposa e o resto nas costas de Daigo para que eles pudessem recuperá-lo juntos mais tarde. A mãe de Daigo é o mapa nas costas de sua mãe antes de ela morrer. No presente, Biva-Oshi e Yakumaru percebem que o mapa aparece quando as costas de Daigo aquecem, o que Biva-Oshi diz que lhe dá algumas escolhas na vida. Yakumaru continua sua busca por demônios, despreocupado mesmo quando um bebê enorme como um monstro agarra Daigo. Eles chegam a um templo queimado e o monstro desaparece quando encontram Sete. O Senhor da Terra carregando uma oferta de flores para o espírito que habita o local. Ele convida o erro em casa onde diz que o templo abrigou um convento que explorou crianças antes de ser atingido por um raio e destruído, matando a todos dentro dele. Naquela noite, os viajantes são atacados por uma lagarta como um monstro, mas quando Yakumaru feriu, uma enorme traça como um demônio, Memeyama aparece e o leva embora. A traça cai perto de Sabayama e se transforma em uma mulher de cabelos brancos.
Depois que ela diz a Sabayama que a comida que ele fornecia para seus filhos era muito forte. Ele a consola e promete protegê-la e a seus filhos. Dororo visita a próspera aldeia de Sabayama, onde todos parecem felizes. Ela encontra um armazém de arroz nas profundezas da floresta, mas é empurrada para o porão pelos aldeões. Ela está cheia dos monstros da lagarta que ameaçam Dororo, mas o monstro bebê volta para salvá-la. O monstro se abre liberando os espíritos das crianças do templo que Sabayama e os aldeões alimentaram em Memeyama depois de queimá-lo. Fora da aldeia, Sabayama conta a Yakumaru como ele aceitou a Memeyama que se alimentou de samurais e animais para proteger a aldeia e depois a levou como esposa. As traças de Memeyama emergem de sua cristalização e atacam Yakumaru que ripostam ferozmente. Entretanto, a última destrói a perna protética de Yakumaru e depois se sacrifica para incendiar o vilarejo. Enquanto isso, Dororo queima o armazém destruindo as lagartas e os suprimentos de arroz do vilarejo, fazendo com que os aldeões briguem entre si por causa dos alimentos restantes. Yakumaru encontra e mata o Memeyama original que lhe devolve sua coluna vertebral. Ele e Dororo caminham de volta pela aldeia de Sabayama, onde muitos aldeões gostam de mortos, inclusive Sabayama. Dororo se pergunta se eles fizeram a coisa certa, mas Yakumaru afirma que sua única preocupação é matar demônios. Dororo e Yakumaru caminham caminhos separados, mas um bandido chamado Betashi que traiu o pai de Dororo a encontra. Atashi é metade do mapa da mãe de Dororo de volta e exige ver a metade de Dororo. Ela nega o conhecimento de um mapa, mas Atashi e seus homens a levam com ele acreditando que ela o memorizou. Eles viajam por dias seguindo a mãe de Dororo metade do mapa que Atashi descobriu depois que ele cavou um por corpo. Chegam a Kepakatsu onde se encontra o tesouro, mas não conseguem alcançá-lo sem um barco. Depois de não encontrarem barcos em uma aldeia próxima, que eles acreditam ter sido destruída por bandidos, eles encontram Shurenui, um jovem armado que se oferece para levá-los para o outro lado. Eles embarcam em 2 barcos puxados por enormes tubarões, Jiromaru e Sabayamaru. No meio do caminho, Shurenui revela que ele alimentou os tubarões com seu braço, mas eles desenvolveram um gosto por carne humana, então ele matou os aldeões para alimentá-los. Ao seu sinal, os tubarões viram um dos barcos e devoraram os homens a bordo. Não querendo que eles se empanturrem, ele leva Sabayamaru a vigiar o segundo barco até que eles voltem mais tarde para comer. Este animado Atashi relata como ele e seus homens foram explorados por seu senhor. Dororo os atrai para desistir e salta na água como isca para atrair Sabayamaru. Ao seu sinal, eles a puxam para cima e quando o tubarão emerge, eles o esfaqueiam e matam, depois remam para a terra em Kepakatsu. Quando Shurenui vem à terra para investigar, ele é selvagemente espancado pelos bandidos. Atashi tira as roupas de Dororo em busca do mapa e percebe que Dororo é uma menina enquanto o calor do fogo revela o mapa nas suas costas. Com o mapa completo eles amarram Dororo e partem enquanto Shurenui jura vingança. Em outro lugar, enquanto Yakumaru luta para caminhar, ele passa um mês e lhe fala de um homem próximo que pode lhe dar uma nova perna. Jukai está acrescentando membros aos mortos em um campo de batalha quando um Gol ataca, mas Akamaru aparece e mata. De volta à sua caverna, Jukai fica horrorizado quando Akamaru explica o que seu pai fez com ele. De repente, um deslizamento de terra bloqueia a entrada da caverna. Enquanto Akamaru cava sua saída, ele revela que não está sozinho, pois se lembra de Dororo. Ao sair da caverna, eles encontram um fruto de uma árvore demoníaca próxima, produzindo mais monstros. Akamaru os mata a todos até que ele eventualmente fura o coração da árvore e os destrói. No complexo de Daigo, Nunakata se recupera, mas Taamaru sai para matar um Gol relatado sem visitá-la. Ele e seus ajudantes encontram e ferem um rato como um Gol. Taamaru então queima o prédio para matar tanto o Gol quanto sua progenie que ainda estão vivos lá dentro, prometendo sua espada para defender a terra de Daigo. Quando eles retornam, Daigo envia Taamaru e um pequeno exército para matar Akamaru. Enquanto isso, Akamaru levantou um pequeno barco em direção a Kepakatsu. Sharanui chama o tubarão gigante Jiramaru para comer o corpo de Saburamaura e este evoluir para um demônio capaz de se mover para a terra. Ele ataca Dororo mas é salvo por Yakamaru que mata o demônio. A perna esquerda de Yakamaru é restaurada. Enquanto isso, Atashi encontra uma caverna em 2 de seus homens russos, mas são mortos por explosivos armadilhados. Taamaru e Fleetlang na costa e perseguição de Yakamaru e Taamaru dá ordens para não deixar ninguém vivo. Vários dos homens restantes de Atashi caem em flechas Daigo e Dororo e Yakamaru se deparam com um Atashi cortejado. Yakamaru é atacado por Taamaru Mutsu e Agoso Atashi agarra Dororo e foge. E acima, Sharanui detona os laços de armadilha que removeu na tentativa de matar a todos, matando-se e causando um ataque terrestre. Muitos dos homens de Taamaru são mortos e Agos é gravemente ferido, então eles decidem se retirar assumindo que Yakamaru está morto. Enquanto isso, Dororo e o mortalmente ferido Atashi caem numa caverna criada pela explosão e descobrem o tesouro. Atashi morre depois de vê-lo. Yakamaru encontra Dororo que decide deixar o tesouro escondido até que ela decide o que fazer com ele. Yakamaru e Dororo procuram o espadachim para reparar as espadas e Yakamaru é protético. Yakamaru repõe as espadas reparadas e continua sua jornada com Dororo.
Taamaru e seus ajudantes observam o infortúnio ao cair das aldeias de Daigo e desde que começou na fronteira e está se espalhando para dentro. Eles suspeitam que os demônios estão perturbados e Akamaru está morto. De volta ao seu complexo, Daigo percebe que seu trato com os demônios foi revogado desde a destruição da deusa da Estátua da Misericórdia e os dias de prosperidade terminaram. Enquanto isso, Yakamaru e Dororo encontram Desplot Saberota, que está caçando um demônio local que comeu sua mãe. Ele ficou à espera de uma nova e gigantesca aparição. Yakamaru vai combatê-lo, mas é interceptado por Saberota, que agora se deleita em ver o demônio devorar os viajantes aterrorizados. Durante uma luta, Yakamaru e Dororo caem em um aterro rochoso e o braço de Dororo fica preso. Yakamaru é incapaz de libertá-lo apesar de quebrar seu braço protético esquerdo e a água subterrânea contra a subida. De repente, Birro Ali aparece e liberta Dororo, apesar de sua espada estar quebrada. Mais uma vez, determinado a recuperar seu corpo, Yakamaru ataca e fere gravemente o novo. Ele come Saberota em desespero, absorvendo-o em seu corpo. Yakamaru finalmente o mata, entretanto, nenhuma parte de seu corpo lhe é devolvida, mesmo quando ele corta os novos pedaços. Muito para o horror de Dororo. Birro Ali observa com tristeza como a brutalidade resulta na aura de Yakamaru ganhando um coração vermelho, pensando que ele tem um destino pesado a suportar. Yakamaru percebe que deve enfrentar Dago para ter seu corpo totalmente restaurado. Yakamaru se aproxima do território de Dago e Dororo se entristece com seu desejo de recuperar suas partes do corpo. Eles são reconhecidos por um aldeão que notifica Dago. Enquanto isso, a situação piora no território de Dago. Aldeias que se tornaram doenças são queimadas e seus habitantes matam homens capazes de se alimentarem e são recrutados para a guerra contra o ameaçador clã Asakura. Cavalos, incluindo um cavalo-mãe lactante chamado Madoro, são requisitados. Tamaru decide levar Mutsu e Yogo para deter o próprio Yakamaru. Eles encontram Yakamaru e Dororo em uma ravina repleta de corpos de soldados e o atacam juntos. Yakamaru sofre com o braço direito de Mutsu e o braço esquerdo de Yogo e novamente corta o olho direito de Tamaru. Enquanto Dororo observa um horror à selvageria de Yakamaru. De repente, um grupo de homens enviados por Dago para proteger seu príncipe intervém. O líder envia Madoro carregado de explosivos em direção a Yakamaru, matando o cavalo e explodindo Yakamaru na ravina. Dororo é capturado pelos aldeões e Tamaru é subjugado por um dardo quando ele se recusa a sair. Mais tarde, os espíritos possuem partes do corpo de Madoro, transformando-o em um cavalo flamejante. O rubreto de Tamaru volta para casa com Dororo enquanto Dago se prepara para repelir um ataque iminente do clã Asakura, planejando lutar em Bami. Yakamaru está furioso porque Dororo foi sequestrado, sua raiva traindo o cavalo demônio para ele. Tamaru visita a irmã de Yogo, Mutsu, que perdeu seu braço direito e também está fraca de uma doença que ela estava escondida, mas ela se recusa a vê-lo, pois não corre o risco de ser infectada. Enquanto isso, Nunekata liberta Dororo em agradecimento por dar companhia ao filho Yakamaru e parte com ele. Seu barco é esmagado pela corrente forte e eles são resgatados por refugiados Dago, incluindo Byushi. Nunekata decide ficar para ajudar a cuidar dos doentes e feridos. Mutsu deixa o complexo, gravemente doente, levando Tamaru e Yogo a ir atrás dela. Em outro lugar, Yakamaru se une ao demoníaco cavalo Madoro e está cortando um caminho sangrento através dos soldados de Dago em busca de Dororo. Mutsu cambaleia para o templo demoníaco e se oferece ao 12º e último demônio para proteger a terra e seu povo. Tamaru e Yogo chegam para ver sua oferta rejeitada. Entretanto, quando o trio interceptou mais tarde Yakamaru, suas feridas foram curadas pelo demônio. Mutsu e Yogo têm cada um dos braços reais de Yakamaru e Tamaru tem seus 2 olhos. Os aldeões de Dago encontram uma fronteira que se prepara para a guerra iminente em Madoro e foge completamente. Yakamaru ataca o Tamaru, Mutsu e Yogo para recuperar seus olhos e braços. Enquanto isso, Nunekata e Dororo chegam à batalha, mas são retidos por Byushi. Madoro ataca Mutsu e Yogo, mas se distrai com a chegada de seu cheio e é ferido. Enraivecido, Dororo arranca a cabeça de Yogo e esmaga Mutsu, mas seus corpos são controlados pelo demônio que usa seus braços para ferir Madoro de forma justa. Na morte deles, os braços de Yakamaru voltam para ele e ele agarra as 2 espadas que estavam em seus processos com suas próprias mãos para continuar lutando contra o Tamaru. Confuso pelas emoções quando ele vê Nunekata entrar no mundo, Yakamaru foge do Tamaru e persegue. Os aldeões Byushi, Nunekata e Dororo debatem o valor de uma vida contra as necessidades de muitos e concluem que somente o que é ganho por suas próprias mãos durará. Na fronteira, Dago lidera seu exército, determinado a derrotar os Asakura e dar sentido às suas decisões. Yakamaru segue Tamaru até o castelo de Dago e sua luta é retomada. Durante este problema, eles derrubam uma barraca de velas, pegando fogo ao castelo. Uma fumaça alerta Dororo e Nunekata que são atraídos pela preocupação com os jovens irmãos. Tamaru e Yakamaru continuam sua feroz batalha dentro do castelo Dago em chamas, cada um acreditando ser seu domínio herdado. Enquanto isso, Nunekata deixa Byushi e Dororo enquanto entra no castelo para um túnel escondido e encontra Jukai. Acima deles, Yakamaru finalmente derrota Tamaru, mas não o mata.
O demônio com os olhos de Hyakamaru tenta tomar o controle do Tamaru, mas remove os olhos que voltam para Hyakamaru. Depois que Hyakamaru mata o demônio, ele se torna inteiro pela primeira vez e Jukai lhe dá uma estátua de deusa da misericórdia recém-esculpida. Dororo e Hyakamaru se reúnem enquanto o castelo arde. Nunekata tende a marcar Maru quando ele morre em seus braços e o castelo desmorona. Enquanto isso, a última estátua demoníaca cai no salão do inferno e Dago lidera seu exército contra os Asakura perdendo muitos de seus homens. Mais tarde, Dororo se propõe a recuperar o tesouro para ajudar os refugiados Dago enquanto Hyakamaru encontra seu pai ferido, mais desafiador, no salão do inferno. Entretanto, quando Hyakamaru parte sem matá-lo, deixando para trás a estátua da deusa da misericórdia, Dago percebe que se ele não tivesse feito a alcateia com os demônios, Hyakamaru tinha capacidade de salvar sua terra. Hyakamaru parte sozinho, deixando Dororo para trás, sabendo no entanto que eles se encontrarão novamente no futuro. Na cena final, alguns anos depois, Dororo, uma jovem mulher, corre para cumprimentar Hyakamaru que sorri quando ele se vira para vê-la. O fim. Se você gostou deste vídeo, não deixe de gostar e inscrever-se para mais. Até a próxima vez.